Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, semana passada a gente tinha conversado, né? Só para te contextualizar, Maíra, semana passada a gente conversou, mas na verdade umas 2, 3 semanas a gente vem conversando bastante aqui na disciplina sobre as atividades de educação alimentar e nutricional, as possibilidades dessas atividades no âmbito escolar. E aí no encontro passado, na aula passada, a gente conversou um pouco dessas atividades dentro do tema de sustentabilidade. Né, assim, quanto nutricionista a gente pode planejar e realizar essas atividades dentro do âmbito escolar. E aí, como eu tinha comentado com vocês, hoje é um dia especial, uma aula especial, porque a gente tem uma convidada, que é a Maíra Cotia, né? Ela vai se apresentar, conversar um pouquinho com a gente. Então, a ideia de hoje, gente, é para a gente, né, assim, fazer uma conversa com ela compartilhar a experiência que ela tem, né, o trabalho, a prática, né, contar um pouquinho como que foi essa inserção desde o comecinho, o que ela encontra de positivo, né, o que ela verifica de dificuldade. Enfim, acho que é um momento de a gente poder, né, assim, conhecer um pouco na prática como que é essa atuação do nutricionista e tirar nossas dúvidas, né, aquelas dúvidas que às vezes ficaram no meio do caminho quando a gente foi fazendo as atividades, a gente foi estudando e lendo, né, acho que nada melhor do que quem está lá no dia a dia, realizando, né, esse trabalho todos os dias para dizer para a gente um pouquinho disso, né, então, só para dizer para vocês ficarem à vontade, né, vão colocando aqui no chat ou vão perguntando, né, vão pedindo aqui né, a palavra, que a gente tem a mãozinha, né, ou mesmo ligar o microfone, ligar a câmera para fazer companhia aqui para a Maíra e para mim. Então, vocês sintam à vontade, porque é o momento mesmo de a gente aproveitar, né, essa oportunidade e conversar com alguém, né, que tenha experiência sobre o tema. Então, seja bem-vinda, Maíra, aqui na nossa disciplina de alimentação escolar da UFJF Governador Valadares. É um grande prazer, uma grande honra, né, a gente poder aprender com você, contar com você hoje, né? Eu sei que seu dia a dia é corrido, né? São muitas atividades, né? Então, você tirar um tempinho, reservar um tempinho aqui para a gente, né? A gente fica muito agradecidos e muito felizes de ter você aqui hoje, né? Então seja bem-vinda a esse espaço, né, dessa nossa disciplina. Então, para Obrigada. Obrigada. a gente começar, Maíra, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né? De onde você está falando, quem é você, né? Sim, Onde você se sim. formou, né? Né, você chegou a Uhum. fazer pós-graduação, as suas experiências, né? E onde que você trabalha hoje para a gente poder ir te conhecendo aos pouquinhos, né? E Sim, a gente vai perguntando para e complementando a sua fala. Então, fique à tá. vontade, tá? Uhum, E os uhum. alunos também. Eu posso colocar uma apresentação? Eu Pode, acabei pode. fazendo uma apresentação que não tem jeito, né? Professora, pode estar na alimentação escolar, pode estar em qualquer lugar. Eu fiz uma apresentação só para notear algumas coisas, para também não esquecer de falar alguma coisa. Vocês estão vendo? Tá abrindo aqui. Aí, agora abriu. Então, você pediu para eu dar um enfoque, né, na alimentação escolar na rede privada. Então, essa daí sou eu, né? Eu sou a Maíra Ladeia Curti, eu sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP em 2002. E em 2006 eu tirei o título de especialista em nutrição clínica. Em 2012 eu fiz meu mestrado também na Faculdade de Saúde Pública. E eu atuo hoje na alimentação escolar pública de São Paulo. Eu trabalho no Programa Nacional de Alimentação Escolar na cidade de São Paulo, né? O maior PNAE aí da América Latina, o maior programa de alimentação pública da América Latina, né? Eu também dou assessoria para escolas particulares e também atualmente hoje eu sou idealizadora, né? Toco aí a Nutritiva, né? Que é uma empresa de cursos de mentoria para nutricionistas e estudantes. Mas como é que tudo isso começou, né? Você pediu para falar um pouquinho e tal. E foi bem uma coincidência que esse mês, agora em fevereiro, fez 20 anos que eu vi meu nome na lista do vestibular, né? Na lista da FUVEST. E acho que vocês, né, também devem ter passado por isso, por essa emoção de ver lá seu nome na lista, de ter passado no vestibular, numa universidade federal, né? Então, isso coincidiu com você ter pedido para eu contar um pouco do meu histórico, e aí ficou bem, as lembranças vieram, né? Foi muito gostoso lembrar.
Eu comecei no Empório de Alimentos. É um empório de alimentos que tem aqui em São Paulo, que a gente chama de classe AAA. É um empório que vende alimentos muito caros, muito refinados, alimentos de todos os lugares do mundo, que, assim, foi um choque muito grande de realidade para mim, que eu não conhecia muitos alimentos daqueles, né? Então, eu comecei nesse empório. E nesse empório de alimentos, eles tinham uma parte que no mezanino, que era só de alimentos especiais, alimentos sem glúten, sem lactose, alimentos para pessoas com necessidades especiais. Isso foi em 2007, né? Então faz muito tempo. Isso era uma grande novidade naquela época e ninguém tinha isso, né? Então a gente ficava olhando nos rótulos, a gente ficava procurando, buscando colocar os alimentos e classificar ali para as pessoas que são alérgicas, né? Então foi algo que eu já comecei assim de uma forma bem inusitada, né? Não era um campo de trabalho clássico naquela época fazer isso, né? Depois eu fui para uma lanchonete escola. Foi a primeira vez que eu dei aula. Era uma lanchonete de uma ONG, de uma instituição, que ela recuperava menores em situação de risco social. Então, esses menores tinham feito infrações, né? E eles iam para essa lanchonete para aprender ser chapeiro, ser garçom, ser cozinheiro. E foi a primeira vez que eu comecei a dar aula, né? Então, eu comecei como assessoria nessa lanchonete e comecei a dar aula também. E foi aí que começou a minha proximidade com essas questões de cozinha, de boas práticas, de assessorias em cozinha. Eu comecei nessa lanchonete e logo fui conhecendo outras pessoas que também precisavam e fui parar numa lanchonete de uma escola particular, né? E vendo ali naquela lanchonete daquela escola particular, eu vi ali que a gente tinha coisas de boas práticas, tinha que ver se os funcionários estavam usando luva, se não tinha um funcionário pegando dinheiro e pegando salgado, essas coisas básicas. Mas eu também olhava para fora daquela lanchonete e falava, nossa, a escola é um lugar tão assim, propício para você fazer tantos trabalhos de educação nutricional, né? Então eu via as crianças trazendo um salgadinho e trazendo tantas coisas ruins, né, para comerem, e eu ficava com aquilo na cabeça, né? Pensando, nossa, seria muito legal fazer um trabalho aqui. Em paralelo a isso, eu fui trabalhar também no ambulatório de uma empresa multinacional. Eu dava atendimento clínico para os funcionários da empresa. Então, eu nunca fiz, assim, uma coisa só. Eu nunca tive só uma frente de trabalho. Eu sempre trabalhei em mais de um lugar, né? É claro que, assim, era meio período, né? O ambulatório não era todo dia, era 1 ou 2 dias. Então, eu sempre fui conciliando várias frentes, né? E eu sempre achei que isso seria muito ruim para mim, que eu nunca teria, assim, nunca teria, por exemplo, eu sou nutricionista de um hospital, eu sou nutricionista de uma UAN, que eu sempre estava ali no meio, meio misturado, e eu sempre me incomodei com isso, eu achava que não seria bom para minha carreira, né? Mas realmente hoje eu vejo que foi sim, porque eu vejo que o profissional de hoje, o profissional do futuro, o profissional que se dá bem hoje, né, na carreira, ele consegue conciliar várias áreas, né, mostrando ali na área que ele está, na área principal, como são outras áreas também são importantes, né? E aí acabei fazendo mestrado e comecei a dar aula na faculdade, né? Comecei a dar aula no ensino superior, em cursos de pós-graduação. E aí eu percebi de fato como todas aquelas coisas que eu já tinha feito, né, em várias áreas da nutrição me ajudaram a construir, né, uma carreira. E para dar aula isso é muito bom, porque você saber um pouco de tudo, né, ajuda também nessa dinâmica de aula. E aí, depois do mestrado, teve um concurso público aqui em São Paulo para nutricionistas, né? E eu fui acabar parando na alimentação escolar, que eu não imaginava, porque você presta concurso e você é direcionado para onde tem vagas. Pode ser a Secretaria de Ação Social, pode ser a Secretaria de Saúde, né? E eu fui parar na alimentação escolar. E desde aí do ano passado, eu resolvi fazer essa empresa, né, que é a Nutritiva, e tocar essa empresa, então, para fazer cursos, para mentorias para nutricionistas e para estudantes de nutrição. Então, tem bastante coisa, né? Mas como que eu comecei, então, na alimentação escolar? Já falei um pouco, né? E foi isso, eu comecei dando mentoria de boas práticas, assessoria de boas práticas para a lanchonete, né? Tudo começou, que acho que assim, é muito comum esse relato, né, desse início, quando que a gente começa? Como a gente entra, né, nas cozinhas? A vigilância sanitária vem e faz uma ficha, né? Então, ela
pede uma série de procedimentos e vai autuar a cozinha ou não, e dão prazos, então eles ficam desesperados, eles chamam um nutricionista. Você resolve aquilo, né, mas você também mostra seu trabalho, mostra que você tem muito mais a colaborar, e nisso eu acabei continuando. Em dois ou três restaurantes foram dessa forma, tá? Eu comecei adequando aquilo que precisava e fui ampliando o meu trabalho. E como eu falei, uma das lanchonetes era dentro de uma escola. Eu percebi assim que tinha muitas coisas legais para fazer, muitas coisas interessantes, né? E eu aguardei ali aquele momento certo para falar ali, né? Para mostrar ali o que eu poderia fazer, o que eu poderia melhorar ali na escola, porque a lanchonete era terceirizada, não era da escola, né? Então, aos poucos, eu fui conhecendo os professores, conhecendo a equipe, os professores que ficavam ali no pátio. E então, consegui aí conversar com a direção da escola e comecei nessa escola fazendo, então, um trabalho de conscientização dos lanches que as crianças levavam. Tá? Foi muito legal. Naquela época, quando eu comecei, não tinha essa resolução aqui, né? Vocês já devem ter visto na disciplina, não vou ficar lendo tudo isso daqui, mas existe uma resolução do que o nutricionista pode fazer, atividades obrigatórias e atividades complementares na rede particular de ensino. Mas naquela época não tinha isso, né? Então, eu meio que fui descobrindo, meio que fui pensando, nossa, eu poderia falar com os pais sobre isso, nossa, será que essas crianças, elas estão fazendo acompanhamento nutricional? Como será que elas estão? Nossa, e o cardápio, né? Dá para melhorar esse cardápio dessa lanchonete. Enfim, projetos de educação alimentar e nutricional. Eu lembro que você falou da sustentabilidade, né? Eu lembro que na escola tinha uma parte enorme, um jardim enorme, que era só um gramado, assim, nossa, eu pensava assim, gente, se eles plantassem, né, alguma coisa, para as crianças conhecerem as plantas, né, para conhecerem os alimentos. Então, mesmo sem saber, tem essa resolução, na época eu tinha essas ideias, né? E aos poucos eu fui trabalhando isso na escola. Eu percebi muito assim claramente que o cuidado, o trabalho do nutricionista na escola, ele tem duas grandes áreas, né? Eu costumo falar que é de dentro e fora da cozinha. Alimentação coletiva dentro da cozinha e saúde pública fora. Então, a gente tem um campo enorme aí fora da cozinha, em atividades, né? Em ações que a gente pode fazer para a promoção da saúde, né? Tanto das crianças como também de quem trabalha na escola, das famílias, né? De quem vive ali próximo da escola. E aí, já falando também um pouco das atividades que eu faço, né, hoje nas escolas. Maíra, desculpa te interromper, só Pode falar. para te falar, não sei se você está passando a apresentação, que para a gente aqui está parado. Sério? Nossa. Acho que falta você colocar aquele para apresentar, que está no... Então, eu estava apresentando. Poxa vida, vocês estão vendo agora? Não, Não, né? agora você tirou. Deixa eu ver. Aí a Hanna perguntou aqui, só para confirmar, se o Empório foi o seu primeiro emprego, então. Sim, o Empório foi meu primeiro emprego. O Empório foi assim, eu fiz estágio nesse Empório. Vocês estão vendo passar agora ou não? Não, eu acho que ele ainda não está no... Pior que assim, tá Tem que ir lá na apresentação de slides, colocar. Eu fui. E agora? Também não? Não, ele tá parado ainda. Tá em apresentação de slides. Poxa vida. Mas lá em cima, ó, ou no embaixo ali onde... Você tá vendo minha tela aqui, né? A gente tá vendo a sua tela toda, sabe? Sei. E agora? Não. Eu coloquei no modo apresentação agora. Ainda não. Né? Por que será, né? Só se você for passando manual, assim. Acho que eu vou fazer assim. Eu vou fazer, para não ficar muito pequenininho também, eu vou transformar ele em PDF e aí eu consigo passar, acho que melhor. Vamos ver. Então vai ficar meio pequenininho. Vamos ver. Poxa, que pena. Eu tô aqui mostrando fotos. A Hanna, quando você passar aí, eu vou te fazer outra pergunta que a Ana fez. Se você sentir alguma resistência dos pais nesse acompanhamento nutricional, né? Porque vemos que isso está muito em alta
porque vemos que isso está Uhum. mais em alta só hoje em dia, né? Então, se hoje a gente fala, né, digamos, a gente acho que é um pouco nesse sentido que a Hannah está perguntando. Hoje a gente tem pais que até buscam, né, esse trabalho do nutricionista, esse acompanhamento. Mas a gente imagina alguns anos atrás, né, o quanto isso era novo, né? Assim, quanto muitas vezes a pessoa nem sabia, né? Assim, nutricionista, né? Quando eu comecei o curso de nutrição, eu falava assim, ah, né, você é nutricionista, as pessoas, né, que é isso, né? Hoje a gente sabe que é mais comum, É. né, se as pessoas saberem. Então, acho que um pouco nesse sentido, se a Hannah perguntou, né, se naquele começo você percebia que tinha resistência dos pais. Sim, então, nesse começo, como que foi, né? Essa escola, nessa primeira escola, não sei se vocês estão vendo agora passar, Opa, sim, agora sim. agora sim, né? Então, nessa primeira escola que eu trabalhei, então eu fui, como eu te falei, né? Comecei na lanchonete, e a lanchonete era terceirizada. Então, eu comecei a perceber essa possibilidade de expansão. Eu não comecei pela parte de avaliação nutricional, nada disso, tá? Porque eu achei que realmente ia ser bem invasivo. A gente começou eu comecei fazendo, questionando a escola, falando sobre os lanches, né? Que era uma coisa que as crianças traziam, que não era nutricionalmente adequado, que as coisas da lanchonete eram muito mais saudáveis, né? E aí a escola ela viu isso como uma oportunidade também de ganhar mais. Então a gente fez um trabalho, né, com as crianças e a gente mandava bilhete para os pais na agenda sobre alimentação saudável, sobre a importância, né, de ter uma alimentação saudável. Naquela época, né, a gente usava pirâmide de alimentos, né? Então, que hoje a gente não usa mais, naquela época a gente usava essas ferramentas. Então, foi assim que a gente começou, tá? E daí depois a gente foi fazendo outras atividades. Nessa escola em específico, eu não cheguei a fazer a parte de antropometria de avaliação nutricional, mas em outras eu fiz. E como que funciona isso, né? Opa, saiu aqui. Mas como que funciona, como que a gente faz essa parte, né, que tem aqui nas atividades obrigatórias, né, avaliação nutricional, a gente manda um bilhete para os pais, para eles autorizarem a gente a fazer a pesagem e a medição, a gente explica que é um acompanhamento nutricional que a escola está dando para saber como que a criança está, se está dentro do peso, se precisa de alguma atenção especial, e dessa forma, assim, nenhum pai, nenhuma família se nega, tá? Assim, e já aconteceu casos de, por exemplo, crianças obesas, crianças assim, que estavam muito acima do peso. Nesse dia, elas não vão, elas não gostam, elas se sentem assim, né, envergonhadas, então elas não vão. Mas a gente faz isso também na sala, uma criança por vez, tá? As crianças ficam no corredor, elas entram na sala, a gente conversa, explica tudo bem, vamos lá, tal. Pede para tirar casacos, coisas pesadas, sobe na balança, a gente coloca o estadiômetro na parede, né? E conversa um pouquinho com a criança e anota os dados dela e leva esse cartãozinho para casa. E os pais ficam com esse cartãozinho, tá? Então, assim, até o momento não teve problema. Eu nunca estive em uma escola que foi um problema, sabe? Ninguém queria, os pais reclamaram. O que acontece é algumas exceções de crianças muito acima do peso. Aí nesse dia elas faltam, entendeu? Mas ninguém se nega, não. Na escola particular mesmo, a família vê isso como um bônus, né? Como algo a mais que ela está ganhando, tá? Acho que eu respondi, né? Não sei se tem mais alguma uma pergunta. Respondeu Respondi, sim. tá bom. Então, esse olhar, isso daqui, né, que coloquei aqui para vocês, é mais ou menos tudo que a gente faz, né? Então, além do cardápio, uma outra questão também que é bem legal é o cardápio. Geralmente as escolas também chamam a gente para fazer um cardápio. Elas pensam assim, faz um cardápio para mim, né? E pronto, né? E daí você faz o cardápio, mas você mostra que você tem muito mais a fazer, né? Então tem o cardápio para as crianças com alergia, tem as boas práticas, tem o controle de compra, de estoque, né? E uma coisa que pega muito para os gerentes de escola, para os donos de escola, é o quê? A parte de custo, né? Então, eles veem esse estoque, né? Essas fotos que eu estou mostrando para vocês, que são fotos de escolas minhas, eles veem essas fotos, né? E, assim, eles veem esse estoque como algo que é um problema para eles, né? Eles são pedagogos, eles são experts na educação,
de repente eles têm que lidar com comida. Então, essa comida, ela é perecível, ela vence, ou ela pode faltar, pode sobrar. Então, essa dinâmica da alimentação, o que eu percebo em grande parte das escolas é que eles não querem, eles não sabem lidar com isso. Então, o nutricionista, ele vem como uma pessoa que vai salvar ali a pátria, né? Salvar, tirar essa responsabilidade dele de algo que ele não conhece, que ele não domina, e que se ele ficar ali se dedicando, ele vai perder tempo para as questões pedagógicas. Então, o nutricionista, pensando aí, se vocês pensam, né, em fazer aí o portfólio de vocês, em trabalhar como autônomos, né, e então procurar clientes em escolas, que eu vou falar um pouquinho daqui para frente, mais para frente para vocês, a questão do custo é fundamental, né? Colocar isso, que esse controle de estoque, ele melhora, né, os controles de gastos da escola, né? Então, aqui são alguns exemplos de outras atividades também que a gente faz. Eu coloquei alguns produtos aqui sem lactose, sem glúten, que são uma parte também do nosso trabalho, a gente procurar, a gente encontrar, indicar produtos para as crianças que não podem se alimentar de todos os alimentos, que tem alguma intolerância, alguma alergia. Essa daqui é um teste de receita que a gente fez, um teste de um pão, né? Que a escola queria fazer o próprio pão, né? Então, a gente vê escolas assim que querem, né, se aprimorar. Então, a gente fez um teste bem legal com as cozinheiras. E aí tem as fichas técnicas, tem um receituário padrão, muito trabalho dentro da cozinha para a gente aprimorar esse controle de gastos, de custos, e mostrar para a escola que realmente o nutricionista faz diferença ali naquela cozinha. Tem os treinamentos também, né, as formações, controle de temperatura de equipamentos, né, teste de receitas. Aqui a gente levou um chefe de cozinha para uma escola, um chefe que explicou, mostrou outros cortes para as cozinheiras, para elas inovarem, temperos, molhos para as crianças comerem junto com a salada, tudo natural, né, sem ultraprocessado. Foi muito legal. Então, muitas escolas não imaginam que isso pode ser feito, né? E a gente fica amigo, né, dos cozinheiros, fica amigo da equipe. Então, realmente é um trabalho muito grande dentro da escola. Toda essa parte de estrutura também, né? Então, essa pia aqui, por exemplo, essa pia que eu tirei uma foto dela, porque quando eu cheguei não tinha papeleira, não tinha sabonete líquido, né? Não tinha adesivos na pia. Era somente uma pia e tinha até umas coisas das cozinheiras aqui, que elas guardavam as bolsinhas dela particulares aqui, a necessaire dela. E aí você vai fazendo um trabalho de melhorias, você vai vendo, né? Como a escola ela progride, né? Então aqui é uma pia para lavagem de mãos, não pode ter mais nada, tem que ter papel, tem que ter sabonete líquido, o álcool, tem que ter o aviso para lavar as mãos, né? Você vai vendo o progresso, a melhoria, né, dessa cozinha. Então aqui são alguns exemplos de o pessoal aqui deixando as mamadeiras para escorrer, né, da forma correta, os pratos, né, secando, um armário aí que é um armário adequado. Muitas vezes as cozinhas das escolas particulares, principalmente, elas são adaptadas, elas não foram feitas ali para serem cozinhas, né, que tem uma grande produção de refeições. Aqui em São Paulo é muito comum as escolas particulares serem casas, então uma casa grande com várias salas. Tá ótimo, dá para a gente fazer uma escola. Fazem um pátio, adaptam a parte pedagógica e de repente eles pensam, eles lembram, nossa, e a cozinha? Onde vai ser, né? E algumas adaptações são feitas de forma que fica muito complicado trabalhar com boas práticas. Então a gente tem também que ajudar nessa parte, né? Esse daqui é um exemplo de estante que é super prática, é um material lavável, né? E não é tão cara. Então, são coisas que a gente procura também nas lojas para ajudar a escola, opções melhores para a gente conseguir, então, seguir as boas práticas. Tudo isso para fazer esse pratinho aqui bonito, gostoso, né? Arroz, feijão, beterraba e frango. Aqui tem batata doce, alface, frango desfiado. Então, com tudo isso que fica lá atrás da cozinha, né? Todo esse trabalho, ele vai se espelhar, ele vai chegar até esse ponto que tem que sair uma comida gostosa para as pessoas comerem, né? E a gente tem também o olhar para fora da cozinha. Então, nesse dia aqui, eu estava dentro da cozinha e ia começar a reunião de pais. Os pais estavam todos lá fora, ali, prestando atenção nos avisos. É uma escola com berçário, dá para ver os cadeirões aqui, né?
Então, uma escola com berçário. E aí, a gente foi na reunião de pais para conversar com os pais, né? Para falar sobre toda a importância também da ajuda deles na escola, né? Para a escola se desenvolver. E aqui algumas fotos de atividades de educação alimentar e nutricional. Rodas de conversa, que a gente faz bastante com as crianças, sempre envolvendo os alimentos junto, né? Aqui é a caixa surpresa, que a gente chama brincadeira também, que a gente gosta muito de fazer. Dá tempo de falar, Keren, rapidinho, das atividades ou não? Dá sim, fica à vontade. O pessoal tá só te acompanhando aqui, escrevendo bastante no chat bacana, muito legal. Ah, legal. Então, a caixa surpresa é muito fácil, é muito simples. Você vai pegar uma caixa de papelão, vai encapar e vai fazer um buraquinho nela, né? E ali você pode enfeitar, você pode, que a gente colocou aqui, né? Interrogação, né? Um mistério. Lá dentro você vai colocar um alimento, vários alimentos, né? E aí a criança vai colocar a mão e ela vai tentar adivinhar com a mão lá dentro que alimento que é, né? Dependendo da idade da criança, ela pode também tirar o alimento, né? Porque muitas, se é uma criança menor, dependendo do público que você trabalhar, ele vai tirar um abacaxi, ele vai pegar, e ele não vai saber que aquilo lá é um abacaxi, né? Então, você pode trabalhar de diversas formas, e daí a turma em volta, ela pode ajudar, ela pode soprar, né? Ai, não pode falar, deixa ele adivinhar. E aí, depois esse abacaxi, né, ele vai passando para todas as crianças verem, pegarem. Aí você vai vendo as reações. Ai, é pinica. Ai, tem espinha, né? E depois você vai e serve o abacaxi. Né? Então, você tem lá os pratinhos com o abacaxi para as crianças provarem. Olha, tá vendo? Ele é assim por dentro. Vamos provar? Né? E assim você serve nos pratinhos para as crianças comerem. É uma atividade que parece simples demais, mas ela dá para você trabalhar muitas coisas nela. E aí você pode misturar dentro da caixa alimentos que as crianças gostam muito e alimentos que elas não gostam. Então, o clássico é a beterraba, né? A beterraba é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam. Então, o que elas gostam? Elas gostam de maçã, elas gostam de morango, elas gostam de banana, né? Então, você coloca, você vai intercalando para elas conhecerem, para elas cheirarem, né? Para todas elas tocarem, né? Aí nos alimentos e depois provarem. Então, essa é uma atividade que dá para fazer de uma forma simples, não é cara. E, assim, eu vou falar para vocês que a gente já teve casos em escola de crianças que entravam na escola, não comiam nada, só bebiam água e iam embora. E a escola desesperada ligava para a mãe, olha, você tem que vir buscar, porque ela não comeu nada, né? E com essa atividade, elas passam a provar, elas passam a comer, passam assim, quebra essa primeira barreira do alimento, tá? Você pode fazer essa caixa, por exemplo, no período da manhã, antes do almoço, e aí na hora do almoço você ter aqueles alimentos no almoço que tinham na caixa. Então você pode fazer várias combinações. Elas adoram o mistério de você ter lá dentro uma coisa que ninguém sabe, quem vai adivinhar, levantar a mão, quem sabe. Essa dinâmica do mistério da brincadeira, elas gostam muito, tá? Então, assim, até tem que ter um controle ali, porque senão foge do controle, elas vêm, elas querem passar na frente do amigo, elas ficam eufóricas, tá? Então, é uma ferramenta muito legal que a gente usa muito. Aqui é uma roda de conversa, a gente trabalhou com alimentos também depois. Aqui é uma escola que fez cozinha, uma cozinha toda com materiais recicláveis. Vocês podem ver que é caixa de papelão, né? Fez micro-ondas, fez fogão, fez geladeira. E as crianças brincando ali. Então, a gente senta para brincar com elas e faz a comidinha, né? A comidinha de brincadeira. Então, em vez de você fazer, sei lá, você vai escutar a criança falando, eu vou fazer miojo. Ai, mas miojo, vamos fazer macarrão. Eu quero fazer minha salsicha. Ai, mas vamos fazer um franguinho, né? Você vai trabalhando ali com o imaginário e você também consegue saber, nas brincadeiras, se as crianças comem muitos alimentos ultraprocessados na casa delas, né? Você consegue saber a qualidade do que ela está comendo. Ela traz ali para você, olha, fiz salsicha, né? Por exemplo, fiz nuggets, né? Então, é bem interessante para você conhecer também as crianças. Aqui foi um passeio numa feira que a gente fez. A gente foi a pé da escola para a feira com uma turma de primeiro ano, né? Que já tem aí 6, 7 anos.
Gente, foi muito legal, foi um passeio incrível. Mas, claro que eu não estava sozinha. Eu estava com a professora, estava com mais 2 estagiários e mais a assistente da escola, né? A diretora lá, assistente de direção da escola. Foi muito interessante. Eles ganharam um dinheirinho, né, para comprar. Então, juntou aí a matemática, que eles tinham que fazer a conta, juntou aí o conhecimento das frutas, conversar com os feirantes. O grupo ali tinha que decidir o que, que ia comprar, o que, que gostava mais. E quando a gente chegou na escola, a gente preparou esses alimentos. Isso foi antes da pandemia, né? Não tinha ninguém nem com máscara, né? Mas foi muito legal. Eles lavaram a fruta, eles picaram. Foi uma experiência muito incrível, tá? A gente aprende muito com eles. Aqui é uma horta, a gente estava plantando, né? Começando aí a regar, a plantar. E aqui é uma atividade com berçário, onde a gente fez espetinhos de frutas. A gente cortou as frutas, eles colocavam as frutinhas nos palitos, né? E depois eles estavam comendo. Então, são alguns exemplos. Sempre como o que eu recomendo para vocês usem o alimento de verdade como referência, tá? Nada de desenhos, acho que eu nem coloquei aqui, mas nada de ficar, por exemplo, pintando a beterraba, pintando o abacaxi, né? O alimento para a criança mesmo, para ela conhecer, para ela ser estimulada a consumir esse alimento, precisa ter o alimento mesmo de verdade. Aqui é um exemplo de atividade também, que é a montagem do cardápio. Então, vocês estão vendo aqui esse cardápio, né, com os itens da escola, os itens da refeição, com desenhos, né, com imagens, na verdade. Então, os professores vão, a gente vai e monta com todas as figuras em cima da mesa e fala para as crianças, olha, hoje vai ter arroz, cadê a foto do arroz? Aí elas procuram, essa daqui, vamos colocar então arroz. É a beterraba, o feijão, a carne. Então, o cardápio ele pode ser montado junto com as crianças, tá? Aqui são atividades de capacitação também da equipe, tá? A gente faz principalmente com berçários, tá? Aqui é um exemplo de diferentes texturas para diferentes faixas etárias. Então, aquele bebê que está ali, que fez 6 meses, que está começando a introdução alimentar, né? A gente não recomenda que seja papinha, tudo misturado, tudo amassado, né? A gente recomenda que seja alimentação separada, numa textura adequada, onde a gente mostra o quanto tem que estar, se é mais picado, se é um pouquinho maior. Então, aqui foi uma atividade que a gente fez com vários alimentos que tinha no cardápio, mostrando para elas, né, as faixas etárias, exemplos, e mostrando também, colocando a mão na massa, né? Picando a maçã, raspando ali, mostrando. Então, foi muito proveitoso também, tá? Aqui a horta, né, que é algo muito, muito bom, muito fantástico de você ter. As crianças realmente elas gostam e elas consomem. Quando a gente vai colher, olha, hoje a gente vai colher o alface que a gente plantou. Quem vai querer provar, né? Nossa, é aquela loucura, todo mundo prova, né? Então, e essa consciência, esse cuidado com a natureza, né? Esse cuidado com a terra. Isso é muito importante a gente ensinar, né, desde a infância, tá? Que isso vai gerar adultos mais conscientes, toda uma sociedade mais consciente também com a questão da ecologia, né? Da sua responsabilidade ambiental. E no contexto da Covid, como que foi? Então, a gente teve um papel, assim, fundamental. Quando começou mesmo a questão da retomada das aulas, a gente foi muito requisitado, a nutricionista foi muito requisitado, porque o distanciamento social, o que fazer com as crianças, como vai todo mundo comer ao mesmo tempo, vamos dividir as turmas, o que, que tem que ter, o álcool, porque a escola também vê o nutricionista como uma referência da parte de higiene, né? Higiene, saúde, vê realmente o nutricionista, né, como uma referência. Então, a gente também precisa, e foi muito útil, foi muito legal, aí todas as questões, né, da parte de higiene. Então, aqui é um exemplo de placas, né, de acrílico para separar aí as crianças. Essas mesas eram todas juntas, então elas ficaram separadas, né? Os cartazes, então mostrando, né, a lavagem das mãos, o uso de máscaras. Essa era pós-Covid, a gente foi muito requisitado, né? Também nessa questão da higiene, tá? Que a gente ainda é uma referência mesmo de higiene. Bom,
Tem alguma pergunta? Estou aqui falando. Quer fazer parar, perguntar alguma coisa? Eu vou falar um pouco agora da minha rotina mesmo. Tem aqui, Mayra, a Larissa perguntou se você sentiu alguma resistência por parte dos funcionários da escola nas mudanças que você, né, proporcionava para a escola. Então, na parte de higiene dentro da cozinha, a gente sempre tem alguma resistência, mas isso também depende da situação. Quando a vigilância sanitária vai na escola e ela aponta problemas, né? E ela tem aquela ameaça ali de autuar a escola, de autuar aquela cozinha. Então, a gente, como nutricionista, a gente vem com uma postura para ajudar. Então, eles recebem a gente assim, nossa, que bom que você está aqui. Ai, você vai ajudar a gente. Né? Então, é um contexto que é bem mais favorável para nós, né? Agora, quando a gente chega a pedido da gerência, a pedido da chefia, e começa a apontar os problemas e apontar melhorias, é um pouco mais difícil. Quando eu era mais nova, principalmente recém-formada, as pessoas eram mais velhas, né? Bem mais velhas do que eu, cozinheiros de 20 anos, de 30 anos. Então, você chegar e colocar já os erros, né? Os problemas, realmente não é legal. O que eu recomendo? Que vocês cheguem fazendo, né, um trabalho com a equipe de conhecer. O que eu faço hoje, né? Eu chego para a equipe e falo assim, eu queria que vocês apontassem para mim os pontos fortes e os pontos fracos de vocês. E dessa forma, quando eu peço isso, eu já tenho também uma avaliação do que eles acham que é o ponto forte, o que eles acham que é um ponto fraco, se eles percebem o que eles estão fazendo de errado, se eles não percebem, né? E trabalhar com esses pontos fortes e fracos que eles trouxeram, né? Claro, a gente vai ter que complementar se não tiver tudo, né? Muitas vezes eles não percebem, por exemplo, que eles não lavam as mãos. Você fica observando a rotina, você fica observando ali, né, como que é, né, o trabalho, você vê eles trocando de função e ninguém lava a mão, né? Ai, faz isso, faz aquilo, lavar a mão zero. A pia de lavagem de mãos tá seca lá, não tem, ninguém nem gasta o sabonete que tá lá, tá tudo ali, né? E eles não apontam isso. Ai, para eles tá tudo bem não lavar as mãos, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização. Aí a gente traz, por exemplo, no caso das mãos, traz aquelas atividades, né, de passar guache na mão, vendar e tentar lavar, né? Então, você vê que realmente as mãos, elas têm partes que não são muito lavadas corretamente, mostra vídeos, mostra reportagens sobre a importância da lavagem das mãos. Enfim, você vai trabalhando conforme os pontos que você for achando. Existe uma resistência? Sempre existe, é uma resistência ao novo. Mas tudo depende também da forma como você se coloca, tá? Você chegar já assim, né? É isso que eu ia comentar, assim, acho que depende muito, né, assim, da postura do nutricionista, lembrando que nós não somos, né, fiscais, nós somos educadores, né, então, assim, a forma que você fala, a forma que você se coloca, né, tudo isso vai dizer, né, se você vai ter resistência ou não. E a importância de a gente trabalhar, né, quando a gente está falando de escolas privadas, de você trabalhar junto com a direção, né? Então, se a direção te contratou, você tem que trazer a direção junto, para fazer junto, né, assim, fazer esse trabalho de sensibilização, né? Porque é um trabalho inicial para a gente chegar lá e trabalhar em algo que, às vezes, as pessoas já estão há 5, 10 anos naquele trabalho todos os dias, já tem toda uma história, né? E você chega do nada e desconsidera essa história, claro que você vai encontrar uma resistência, né? Então, se você chegar, né, e trazer essa história junto, né, fazer essa conquista, fazer essa sensibilização, né, o trabalho tende a fluir, né, com mais tranquilidade, né? E, como eu falei, de trazer a direção junto, eu acho que é importantíssimo, né? Assim, para conquistando aos pouquinhos esse espaço, né? Que eu acho que é isso, né, Meire? É uma conquista que você vai ali no dia a dia, né? Assim, com palavras, com gestos, né? Você vai conquistando ali cada um e você vai mostrando o seu trabalho, né? Aos poucos. Com certeza, você falou sobre a direção, né? Eu ia complementar justamente isso. Às vezes, os problemas que tem na cozinha, eles não são só de responsabilidade de quem está ali trabalhando. Então, por exemplo, uniformes que não estão limpos.
mas a pessoa só tem uma troca, né? Como que ela vai fazer? Então, isso é uma coisa que tem que vir da direção, da chefia, de providenciar mais uniformes, né? Ai, já aconteceu de eu chegar, por exemplo, na escola, observava, a gente está falando da pia de lavagem de mãos, né? Eles não lavavam as mãos. Aí eu fui, né, eu fui lavar minhas mãos na pia e a pia estava quebrada, né? Então, assim, muitas coisas do contexto que tem nas escolas também não é só da alçada de quem está ali trabalhando na cozinha, né? Precisa também dessa ajuda externa, tá? Da parte de, principalmente, equipamentos. Então, tábuas, né? Outra questão são as tábuas. Às vezes as tábuas estão, né, já precisando ser trocadas. Então, isso também tem que estar alinhado com a direção, com certeza, tá? E a postura nossa é tudo, gente. Se a gente chega como parceria, olha, estou aqui para. Eu faço parte dessa equipe. Eu não venho aqui só para fiscalizar, apontar e contar tudo que vocês fazem de errado para a direção. Não é esse meu papel aqui, né? Meu papel aqui é estar junto com vocês para a gente melhorar o atendimento e para a gente proporcionar uma alimentação mais saudável para todo mundo. Uma coisa que eu também faço é nos treinamentos que eu faço, então às vezes eu faço ali, o que a gente chama, né, de treinamentos on the job. Eu junto eles ali e falo, olha, a gente precisa melhorar isso, a gente vai fazer a aferição de temperatura dos equipamentos, vamos controlar a temperatura dos equipamentos. O termômetro está aqui, mostra como usa, mostra a planilha, tá bom, gente? Vamos testar, vamos ver, tal, vocês estão entendendo, tal. Legal, então, eu dou um certificado para aquilo. Eu dou um diplomazinho, sabe? Eu dou um certificado dizendo ali, olha, fulano participou, treinamento on the job, duração de 1 hora, né? Então, assim, ele vê o nome dele, ele vê aquele papel, e ele fala assim, nossa, que legal, né? E isso, para eles, muitas vezes, eles não têm nenhum certificado, alguns, né, não têm diploma escolar. Então, isso tem um peso. Isso mostra também que a gente está valorizando essa equipe. Então, costumo fazer também dessa forma. Para nós é super simples, você pegar um certificado da internet, né, imprimir ali metade de uma folha sulfite, e para ele, aquele funcionário, ele fala, nossa, que legal, eu estou sendo valorizado, né? É uma forma também de se aproximar deles e ter aí menos resistência, tá? Bacana, acho que faz toda a diferença, né? Às É, vezes é algo, né, para a gente parece simples, mas de fato, para o outro lado, né, é algo que sim, ele, né, se sente muito valorizado. Só vou fazer mais duas perguntinhas aqui. Vou fazer primeiro da Hannah, que tem mais a ver, tá, com o que a gente está falando, que você está falando, que é se você acha que pós-pandemia as máscaras dentro da cozinha serão abandonadas ou se está sendo vista como uma prática boa de higiene hoje. é. O uso de máscara antes da pandemia, ele nunca foi muito aconselhado nas cozinhas, né? Porque ficava aquela máscara ali o dia todo. Assim, mais em confeitaria. Na parte de confeitaria, todo mundo sempre usou. Mas agora, pós-pandemia, todo mundo usa, tá? É uma prática, assim, que está bem estabelecida. É claro que, assim, o uso às vezes não é correto, né? Às vezes está abaixo do nariz, ou também em relação ao tempo, né? Então, aquela máscara fica sendo o dia inteiro ali usada, não é trocada. O que as cozinhas estão fazendo, as unidades estão fazendo, são máscaras de pano. Então, elas produzem a máscara para os funcionários, com o nome, o logo, né? E o funcionário recebe as máscaras para usar durante o dia. E o que eu tenho pedido é que, né, seja entregue pelo menos aí 10 máscaras para cada um. Porque durante o dia, se você for pensar, numa jornada de 8, 9 horas, essa máscara precisa ser trocada aí a cada 1 hora e meia, 2 horas. Então, eu solicito isso e peço para eles estarem sempre trocando. Mas eu acho que é uma coisa já bem estabelecida, tá? Eles estão usando e está bem consciente já. Agora a pergunta da Fabiane, que tem acho que mais a ver com as atividades, né, de educação alimentar e nutricional que você estava mostrando as fotinhos, qual que é a maior dificuldade que você sentiu a trabalhar com essa faixa etária, né, que você estava mostrando, acho que os mais novos, né, as crianças. Então, assim, os mais novos, eu acho que a dificuldade que a gente tem maior, assim, é a organização da atividade. Então, nunca fazer sozinha, sempre com o professor junto, tá? Porque você chegando ali com esses alimentos, com essa caixa, é tudo novidade. As crianças ficam muito empolgadas. E muitas vezes você não consegue
fazer com que elas prestem atenção, elas ficam correndo, elas, né, o coleguinha bate no outro e sai correndo, então a questão da disciplina ali também, que precisa existir um certo controle para que você consiga passar a atividade. É claro que, assim, é impossível ficar todo mundo sentadinho, né, assim, que nem um robozinho, não é isso nem que a gente quer, mas uma certa organização é necessária. Para os menores, eu vejo que o professor tem que estar junto. Se o professor sai, aí eles percebem, assim, que né, não tem muito uma organização. Com os mais velhos, a maior dificuldade realmente é fazer uma atividade que seja adequada à faixa etária. Porque eles são muito espertos, eles conhecem muito bem, né? Então, uma caixa surpresa, por exemplo, para quem já tem 7, 8 anos, não dá mais certo, porque eles acertam tudo. Daí eles falam assim para você, ai tia, que coisa fácil, ai, coisa mais difícil, ai, que coisa boba, entende? Então, tem que ser uma atividade que esteja de acordo no nível de dificuldade. Porque se estiver muito fácil, se for eles acharem muito bobinho, eles dispersam, e aí você fica, né, assim, fica meio sem sentido. Eu só queria reforçar, acho que você trouxe, né, assim, 2 pontos importantes, da importância do professor estar junto, né? Assim, eu já tive a experiência quando eu trabalhava no NASF, que a gente ia fazer as atividades, né, nas escolas, e aí um pouco, né, eu vivia um pouco aquela sensação, sabe? Né, assim, a nutricionista chegava, o professor já saía, tipo, ufa, um descanso, né? Deixa aí a turma da mão do nutricionista. Né? E o quanto é importante ele estar junto, porque assim, é ele que conhece a turma, né? Ele que vai conseguir saber como que cada um, como trazer cada um, né? Então, de a gente fazer essa conquista junto com o professor, a importância dele estar junto para a gente conseguir alcançar os objetivos, né? Seja crianças menores, seja crianças, né? Assim, seja mesmo adolescentes, porque é um trabalho em conjunto, né? Não é nós que estamos lá todos os dias, né? Junto com as crianças que a gente vai conseguir. E fora que a gente, como você trouxe, né? Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento da pedagogia, algo que eu sempre, né, que eu discuti aqui com a turma, a importância, né, assim, a gente estuda muito nutrição, né, a gente estuda nutrição, estamos no curso de nutrição, mas a importância de quando a gente vai trabalhar na alimentação escolar, né, eu estudar também pedagogia, eu estudar também psicologia, eu estudar também educação, porque eu vou precisar desses elementos também para entrar numa sala de aula, né, assim, para conseguir desenvolver bem as atividades, né? Então, as crianças, a gente falou muito aqui, Maíra, da importância do lúdico, né? E aí, para eu, né, assim, eu posso ser uma pessoa criativa, né, e trazer isso de uma forma mais natural, mas eu posso estudar também, né? Assim, estudar, a gente tem vários livros, né? A gente tem muito material disponível hoje na internet que podem reforçar esse lúdico, né? Então, para a gente trabalhar com criança, a gente precisa acionar o imaginário da criança, né? Você trouxe aí, por exemplo, a questão dos palitinhos das crianças, né, do berçário, e eu fiquei aqui lembrando, acho que eu nem comentei para a turma, a minha irmã é pedagoga. Ela trabalha numa escola que ela é apaixonada pela educação infantil e, sobretudo, na faixa etária de 3, 4 anos. Então, é onde, né, assim, que ela atua. E aí ela fala, né, assim, que lá na escola dela tem nutricionista, então todo dia chega frutas. Então, às vezes, dependendo da fruta, assim, ninguém quer comer. E quando um não quer comer, tipo, ninguém quer comer a fruta, né? E aí ela fica assim, não, o que eu vou fazer com essa fruta aqui? Ninguém quer comer, né? E aí ela, uma pessoa criativa e que também já teve o trabalho do nutricionista, né, assim, para estimular isso, ela inventa alguma coisa, ela diz que às vezes pega palitinho, sabe, daí coloca, né, assim, as frutas no palitinho, inventa brincadeira que tá vendendo, sabe, palitinho de fruta, e aí sai vendendo, e aí arruma moedinha, as crianças têm que comprar palitinho, né, e aí já vai comprando, e aí quando um vai comendo, todo mundo vai comendo, quando ela vê, já acabou as frutas, né, assim, já foi embora. Porque é isso, né? Então, às vezes, né, tá ali o alimento, mas a gente precisa acionar esse lúdico da criança para ela, né, mostrar o interesse. E a primeira coisa que a criança fala quando ela não conhece é eu não gosto. Mas provavelmente ela nunca provou. Muito provavelmente ela nunca provou. Então, a primeira coisa, eu não gosto. E uma coisa que você falou é da brincadeira de vender. Eles adoram a brincadeira de vender. Vender e comprar. Eu acho que eles veem os pais comprando, eles saem, né, e vêm as caixas de supermercado, eles acham lindo. Então, eles adoram, quem quer brincar de vendinha, né? Então, a gente também, essa brincadeira de vender tal, também é muito legal. De servir de garçonete, na lanchonete. Então, eles gostam bastante. E aquilo, sempre a primeira coisa é eu não gosto.
E aí, se você fala, mas você já provou? Né? E nem, né, nunca me provou, com certeza. Podemos continuar, então? Vamos lá? Pode Bom, avançar. agora eu vou para uma parte mais prática, assim, né? Então, como que é a rotina mesmo de trabalho? Então, a rotina eu dividi em duas partes. Na parte de implantação, quando você está começando na escola, e a parte de manutenção. Quando você está começando, então você precisa ir mais vezes, porque você vai implantar um manual de boas práticas, você vai elaborar, você vai ter que ver a rotina da escola, você vai conhecer os horários, você vai conhecer aquela turma ali. Então, como que é aquele público, as crianças, como que elas têm alguma questão, então elas tá tendo muito desperdício, a aceitação é boa, dependendo do público, tem muita repetição, ou as crianças jogam comida fora, então você tem que conhecer esse público. Né? E daí, então, geralmente, por 2 semanas, eu faço 2 a 3 visitas. Depois a gente faz menos visitas, né? E tudo vai depender do seu acordo com a escola. Existem várias possibilidades, né? Mas atualmente eu tenho feito assim, 2 horas de duração, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E a atividade mínima, né, que não dá para não fazer, assim, é o mínimo, elaboração de cardápio, é adaptação para dietas especiais, as boas práticas e atividades de EAN. Esse é o pacote mínimo, assim, que eu fecho com a escola, tá? O contrato pode ser por MEI, que é o microempreendedor individual, tá? E daí, quando eu estou já na manutenção, eu costumo fazer o quê? Um cronograma mensal para entregar para a direção. Então, olha, nesse mês, nas 2 visitas que eu vou fazer por semana, eu vou fazer isso. Então, sempre um treinamento por mês, a partir das práticas, 2 atividades de EAN, alguma conversa com os professores, sempre tento espalhar as atividades dentro desse cronograma mensal e entrego sempre para a direção no início do mês. Tá? Então, olha, esse mês a gente vai trabalhar esses aspectos. E também, muitas vezes eu não faço esse cronograma sozinha, da minha cabeça. Eu converso antes com a direção. Então, como que está a sua programação esse mês? Vai ter alguma coisa especial? Tá, e tem as escolas que fazem projetos especiais. Então, esse mês vai ser o mês da família. Os pais vão vir. Então, vamos fazer alguma coisa especial? Legal, vamos fazer alguma coisa especial para receber os pais, né? Mês de festa junina. Vamos trabalhar os alimentos, vamos trabalhar, né, o milho, a importância, né, dos alimentos regionais, legal. Então, tudo depende também, eu posso fazer o cronograma meu, mensal, e ele vai estar sempre ligado com o da escola, né? A gente tem que estar integrado aí com a escola, tá? Geralmente, no início do ano, esse cronograma, essas atividades são mais voltadas para a questão da segurança mesmo desses alimentos. Então, treinamento, capacitação, limpeza, organização, né? E berçários. Quem tem berçário no começo do ano, as crianças são mais novinhas. Então, a gente tem crianças aí em escolas que têm 45 dias de vida. Então, imagina a responsabilidade que é. Precisa retomar a lavagem, a higienização das mamadeiras, leite materno nas escolas, como receber esse leite. Então, no início do ano é mais focado para dentro da cozinha. E depois a gente vai ampliando esse olhar, né? E a gente pode fazer testes de aceitabilidade, pensando em novas receitas, oficinas de culinárias, os pais, né? Uma questão muito legal também é colocar artigos no site da escola. Colocar aí coisas interessantes para os pais lerem, né? Para os pais verem. E geralmente no começo do ano também a reunião de pais, a gente participa. E no meio do percurso pode acontecer de mudar a rota. Então, receber uma visita, a vigilância sanitária aqui em São Paulo, né, nesse primeiro período do ano, de volta às aulas, está fazendo muitas visitas para ver o protocolo Covid nas escolas. Então, se a escola tem lugar para a criança lavar a mão, se tem sabonete disponível para os professores, EPIs. E a vigilância acaba entrando na cozinha também. Então, a gente está surgindo algumas demandas para nós no início do ano. E é isso, o que surgir na escola que tiver a ver com alimentação, eles chamam a gente. Então, sei lá, aconteceu de no final de semana subirem no telhado da escola e deslocarem uma telha, e choveu, e molhou, descascou o teto da cozinha. Ai, olha, o que a gente vai fazer, tal, como é que é? Eu falei, então, olha, a gente tem que arrumar, mas tem que esperar um final de semana, não pode fazer obra, não pode cair, né, tinta na comida. Então, a gente vai aí dançando conforme a música também.
Quanto mais você se relaciona com a escola, mais a escola vai depender de você. Isso é uma relação que vai acontecendo. Então, é bem perceptível. A escola começa a te chamar, começa a trazer mais demandas para você, né? E isso mostra que eles estão confiando em você, né? Que eles gostam do seu trabalho, tá? Bom, oportunidade de trabalho. Eu quis colocar também essa... Não sei se você chegou a falar na disciplina sobre isso, Kelly, mas eu quis fazer também essa parte mais prática. Bem pouquinho, a gente falou bem pouquinho no começo, mas acho que é bacana, né, assim, retomar. Como que a gente pode, então, trabalhar? Quais são as oportunidades? Você pode trabalhar para empresas de alimentação terceirizada, porque muitas escolas, como eu falei no início, elas veem a cozinha como um problema, e não quero ter que cuidar disso. Contrata uma empresa que cuida de tudo. Essa empresa contrata os próprios funcionários, contrata uma nutricionista, tá? Então, você pode trabalhar dentro dessa empresa. Daí você vai ser, geralmente, uma nutricionista CLT, né? Com a carteira assinada. Mas tem escolas que já têm seu pessoal e não querem trazer uma empresa, né? Mas escolas com um porte menor, eles contratam nutricionista para cuidar dessa equipe, para cuidar desse cardápio. Aí você vai trabalhar como assessoria, né? Como autônomo. Aqui em São Paulo, a gente usa o CCM, que é o Cadastro de Contribuinte Imobiliário, que você se cadastra na prefeitura e você pode gerar sua nota fiscal. Não precisa ter CNPJ, ter uma empresa aberta, né, que é algo muito mais burocrático. E também por MEI, que é o microempreendedor individual, que funciona no Brasil todo, tá? E aí depende do que você vai fazer. Você pode ser RT, que é o responsável técnico, tem uma carga horária mínima para cumprir, e se você for RT, você tem que avisar o conselho daí de classe da sua região, o CRN aí da sua região. Se você for autônomo, você tem uma carga horária mais livre, né? Então, você pode ter aí a quantidade de horas que você achar necessário. Você pode também fazer uma consultoria, abrir uma empresa, né? Abrir aí, ter um CNPJ, né? E pode trabalhar, você pode contratar os funcionários, você pode contratar nutricionistas, você tem mais autonomia sendo uma consultoria. Ou você pode ser contratada diretamente com a escola. Então, a escola, geralmente que escolas que têm cozinhas próprias, elas gostam também de ter um nutricionista. E você vai ficar lá direto na escola, 6 horas, 8 horas, dependendo do seu contrato, tá? Eu conheço colegas que trabalham de todas essas formas, né? E cada um tem um perfil. Então, geralmente, quem é autônomo, ele tem mais escolas, cada dia vai numa escola, é um trabalho mais dinâmico. Quem trabalha direto na escola vai ficar lá o tempo inteiro. Então, você é um trabalho menos, você não vai mudar tanto de escola, mas você dentro da escola você pode fazer muitas coisas, né? Você pode ajudar aí de várias formas. Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham com CLT direto com a escola, ficam 6 horas na escola, e elas participam da reunião com os professores todo dia. Então, os professores, eu vou dar aula de matemática. O que eu posso agregar com a alimentação, né? Ela tem horta na escola, então as crianças têm uma aula, né, do período integral, tem um período com o nutricionista nessa horta, oficina de culinária. Então, assim, eu brinco, né, que o céu é o limite, né? Você pode fazer de muitas formas. Depende do que a escola precisa, do que a escola quer. Mas, geralmente, a escola não tem ideia de todo o trabalho que a gente pode desenvolver. Então, você começa com um cardápio e você vai conquistando o seu espaço. Você vai conquistando a escola, você vai conquistando outras possibilidades, tá? Bom, no caso de contratos novos, se você quiser trabalhar como autônomo, o que eu recomendo para você? Que é a forma como eu mais trabalho. Você fazer uma busca ativa na sua região, lá no Google Maps, né? Ver aonde tem escolas e entrar em contato com as escolas, tá? Você pode marcar uma reunião presencial ou virtual e eu recomendo que você apresente o seu portfólio. Então, a gente não trabalha quando a gente é assim, autônomo, não trabalha tanto com currículo, sabe? Mas apresenta um portfólio. Por quê? A empresa ela não tem noção de todas as atividades que você pode fazer. Então, montar um portfólio com exemplos, com fotos de hortas, de crianças brincando na horta.
Se você não tem experiência, você pode pegar fotos do Google, né? Você coloca ali imagens ilustrativas. E aí você vai mostrando para a escola tudo que você pode desenvolver ali naquele ambiente, tá? Sempre pensando, gente, que vocês vão apresentar isso para um gestor, né? Que é um pedagogo. Então, evitar muito, assim, um nutricionês, sabe? Ter uma linguagem acessível e focar também na questão de custos e controles, que é uma escola particular, né? Ela depende das mensalidades. Então, essa questão de custos também é importante. Ela pode ver como uma vantagem estar ali te contratando, tá? O valor, quanto cobrar? Não dá para dizer aqui para vocês, olha, cobrem isso ou cobrem aquilo, porque depende do que vocês vão fazer, né? Uma base tem que ser a nossa tabela de honorários do sindicato. A gente não pode cobrar menos do que está lá, tá? Então, é um mínimo ali para não também desvalorizar a gente como profissional, tá? E eu tenho uma planilha que eu gosto muito de usar, que é uma planilha que eu preencho com as escolas, né? Nessa captação de escolas. E eu vou dar essa planilha de presente para vocês, todos aqui, tá? É uma planilha simples, mas ela faz muito sentido, ela é muito interessante, porque chega uma hora que você não sabe mais com quem você falou, se você se apresentou ou não. Então, eu coloco o nome da escola, os contatos da escola, e aí no final eu coloco, entrei em contato, sim ou não? Mostrei meu portfólio, sim ou não? Observação, pediu para entrar em contato no segundo semestre, ou a direção não estava, retornar depois, sei lá, daqui a tantos dias. Então, é interessante ter uma planilha para vocês, quem quer trabalhar, né, quem quer fazer essa busca ativa das escolas como autônomo, ter esse controle, ter essa organização de quem que eu já falei, de quem que eu não conversei, e para você realmente se organizar melhor. Então, eu vou dar essa planilha de presente para vocês, tá bom? Para vocês aí já, assim, enxergarem aí, né, como profissionais aí trabalhando, né, nessa área. Já estou acabando, tá? Que ótimo. Obrigada, Maíra. A turma está Maravilha. agradecendo aqui. Maravilha. Vou te interromper para fazer duas perguntinhas que o pessoal colocou aqui. Uma é sobre a carga horária de trabalho, né? Se no caso, quando for a carteira assinada, né? Assim, quantas horas, né? Por dia ou por mês de trabalho? Eu entendo que muito tem muito depende aí, né? Mas se você puder responder. Tem muito depende. Porque, assim, eu penso que 8 horas, como nutricionista dentro da escola, eu acho que, assim, não vejo que... Depende também da capacidade da escola, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de escolas com capacidade aí que a gente tem aqui em São Paulo, né? De 500, 600 refeições por dia, mais os funcionários, 100, 150 funcionários. É uma unidade produtora de refeições aí de médio porte. Aí sim. Mas se é uma escola menor, eu não vejo tanta necessidade. E aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que você vai fazer outras coisas que não são sua função. Então, eu acho que tem que ser bem dosado. Numa escola de pequeno porte, eu acho que 4 horas por dia, 6 horas, acho que está de bom tamanho. Se não começa a desviar de função, sabe? Quando você vê, você, sei lá, tá fazendo outras coisas que não são da sua alçada, tá? Depende também do que eu vou falar aqui agora, ó, padrão de atendimento. Como que é esse atendimento da escola? Ele tem quantas refeições? Tem refeição, às vezes é só cantina. Tem refeição para funcionário, tem lactário. Então, depende do padrão de atendimento. Geralmente, as escolas que têm período integral, elas têm no mínimo 3 refeições. É o café da manhã, né, o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Tá? Então, isso tem mais demandas também. O berçário, tem berçário? Menores de 2 anos, menores de 1 ano, precisam de muitas demandas. Então, tem a questão do leite materno para ser enviado, tem as fórmulas lácteas, a diluição, a limpeza e higienização de mamadeiras. Então, requer mais atenção nossa. Quantas refeições são produzidas por dia, né? Como eu falei. Tem uma equipe de apoio. Então, tem escolas que hoje minhas colegas trabalham que tem técnico em nutrição também para dar apoio, tá? Por exemplo, né? E quem vai ser responsável pelas compras? Né? Pelos funcionários, é você que vai ser responsável pelos funcionários? Manutenção de equipamentos. Então, eu tenho, nas escolas que eu cuido, eu sou responsável pela manutenção da balança e do termômetro. Eu que levo para ferir, né? Tudo depende de acordos que você faz com a unidade. Então, não dá para dizer assim, ó, quantas horas ou qual o valor, né?
E isso é bom, é ruim, mas também é bom, porque deixa você com uma liberdade maior para poder trabalhar, tá? Mas nunca deixem de cobrar o mínimo, tá, gente? O mínimo é o mínimo mesmo, tá? E aqui eu trouxe algumas fotos para vocês aí de escolas de grande porte, né? Então aqui era uma turma só que ia se alimentar. Então, as meninas fazendo os pratinhos e as professoras já indo entregar, né? Então aqui é muito variável, né? Tem escolas com estoques enormes, tem escolas que a cozinha é um corredorzinho, tem escolas que a cozinha tem fritadeira, tem caldeira, tem escolas que não. Então, tudo depende do tamanho da escola, né? Das suas cozinheiras, da equipe que você tem. E eu queria deixar como dois diferenciais, né? Que está sendo cada vez mais solicitado pelas escolas e pelas famílias. A questão do leite materno, né? Então, assim, as mães querem mandar o leite, elas não querem que as crianças bebam leite de vaca, né? Elas querem, assim, realmente que seja priorizado o aleitamento. Então, a gente tem que estar preparado também para receber. Por exemplo, esse bebezinho aqui está tomando leite materno num copinho né, um copo sem bico, né? Não para não prejudicar a amamentação, né? Então, as equipes também têm que estar preparadas para isso, né? E também a questão das alergias e intolerâncias. Uma parte da escola, das escolas, era de praxe, assim, dizer, olha, a gente não atende, você tem que trazer, né? Mas isso não é acolher as famílias, né? Isso não é dar segurança para os pais. Então, prestar esse atendimento também aí para as alergias e intolerâncias, tá? Para a gente finalizar, que eu sei que vocês têm horário, né? Mas eu acho que os pontos positivos para atuar nas escolas particulares primeiro, assim, a flexibilidade, né? Então, flexibilidade de horários, de possibilidades, né? Então, a gente tem, às vezes, né, temos nossa casa, nossa família, filhos pequenos, então você pode, né, trabalhar meio período, então conciliar também com outras atividades que você gosta. Você quer ter um consultório, você quer atender no consultório, pode atender no consultório e também prestar assessoria para a escola, né? É um trabalho dinâmico e eu gosto muito disso, de você estar cada dia num lugar, de você ter situações diferentes. Você não tem aquela rotina pesada e monótona. E em escola você não vai ter isso, né? O retorno financeiro é interessante, é legal, tá? O mercado de trabalho é enorme e, assim, nunca vai deixar de existir. Sempre vai existir escola, sempre, né? Você pode, na escola, captar clientes para o seu consultório. Então, uma coisa pode complementar a outra, tá? E, assim, o cuidar da saúde, acompanhar o crescimento das crianças, ver o seu trabalho ali tendo sentido, gerando resultados, né? O valor, o impacto que você tem na vida daquelas crianças, daquelas famílias, é algo que é muito compensador, né? Então, isso para mim é um ponto muito positivo e é algo que, assim, me motiva e que me anima realmente a continuar. Ver o impacto que a gente tem nas famílias e nas vidas, né? Tem dificuldades também? Tem. Não, nem tudo são flores, né? A gente tem que também falar os dois lados. Como todos os campos de trabalho, a alimentação escolar também tem suas dificuldades, né? A questão das falhas na fiscalização, né, da vigilância sanitária, problemas em relação a isso, né? Atualmente no Brasil não tem leis, diretrizes para alimentação da rede particular. Tem para alimentação pública, né? Mas para alimentação privada não tem. Então, isso é ruim porque fica muito solto, fica muito jogado. Tem escolas que servem embutidos, tem escolas que servem alimentos ultraprocessados, né? Então, esse é um trabalho também que para a gente fazer, né, para a gente desenvolver, às vezes é um pouco difícil. Os gestores, principalmente, ainda têm um pouco de resistência. Ai, por que eu tenho que tirar salsicha? Ah, por que eu não posso servir nuggets? Por quê? Né? Mas qual o problema? As crianças comem, as crianças gostam. Né? Então, e essa questão de uma falta de uma legislação, né? Existem diretrizes? Existem. O Guia Alimentar para Crianças de 2 anos, menores de 2 anos, o Guia Alimentar para a População Brasileira, mas existe ainda essa falta de valorização também dos gestores, né? Muitos pensam que assim, só faz um cardápio e pronto. Então, você precisa ir ali vendo o seu espaço, buscando o seu espaço e mostrando para ele que você tem muito mais a oferecer, né? E também há uma ausência de capacitação na faculdade. Vocês são privilegiados, né, de ter aqui na UFJF, né,
a sigla tá certa? Tá. De ter uma disciplina que fale só de alimentação escolar, porque a gente não tem isso na grade curricular das faculdades. Então, a alimentação escolar, ela fica meio que assim no limbo, né? É um pouco de saúde pública, um pouco EAN, um pouco, né, nas disciplinas de cozinha, né? De UAN. Então, assim, isso fica um pouco perdido para algumas pessoas. Algumas pessoas não acham que é um campo de trabalho, por exemplo, né? E acaba isso sendo um problema. Eu tenho um curso sobre alimentação escolar, como eu já falei para vocês, né? Eu trabalho nesse sentido de divulgar a alimentação escolar como um campo de trabalho, como uma oportunidade, né, para os nutricionistas. Vocês podem me seguir lá no Instagram, tá? @mairacurte_nutritiva. Esse curso em especial tem aulas gravadas, tem aulas também ao vivo. E caso alguém queira fazer, né, eu vou dar um desconto também para os alunos da universidade, tá bom? Até dia 24. Me sigam lá no Instagram, vocês vão ver, eu tenho também um canal no Telegram, onde eu divulgo dicas de alimentação escolar, divulgo cursos, divulgo palestras gratuitas, eu tenho essa missão aí nas redes de estar também trazendo a alimentação escolar como uma possibilidade para o nutricionista, né? Como algo que realmente é possível e é muito recompensador, tá? Eu vou pedir para quem quiser a planilha me mandar aqui no e-mail, tá? No contato@nutritiva.pro.br. Eu mando para vocês a planilha e mando outros materiais também. Aí vocês podem no Instagram entrar no meu canal no Telegram. Eu sempre mando bastante materiais lá. Inclusive, a gente estava falando de EAN, né? Tem um material do FNDE que é muito legal sobre educação alimentar e nutricional, que vocês podem aproveitar também para as escolas particulares. Na verdade, assim, as escolas públicas, né, o PNAE, ele é muito rico. Porque é produzido muito material para o PNAE que a gente pode aproveitar também para as escolas particulares, tá? São materiais muito bem feitos, muito bem elaborados, que a gente pode trazer também para a escola particular, sem problema nenhum. Tá bom, gente? É isso. Eu dei uma corrida aqui no final, porque eu sei que vocês têm horário, né? Mas eu estou à disposição, me procurem aí, me sigam aí nas redes sociais. E a gente está à disposição aí para qualquer dúvida. Tem mais perguntas? Temos. Muito obrigada, Maíra, né? Só para dizer que eu sigo a Maíra lá no Instagram, né? Ela sempre vai postando coisas bem atualizadas, é bem bacana acompanhar, porque a gente vai se atualizando junto com ela. Legal, obrigada. Só para ter uma pergunta aqui da Letícia, Maíra. Você falou, né, assim, que dá para usar muitas coisas, né? E eu sempre falei aqui na turma que são da rede pública, né? A gente tem muitos materiais do Penais que dá para a gente aplicar e utilizar nas redes privadas. Eu acho que a pergunta da Letícia veio um pouco no inverso, né? Assim, porque quando a gente fala de ações de educação alimentar e nutricional, é muito mais comum a gente se deparar com experiências, sobretudo na rede social, assim, nem vou falar, né, em artigos, mas na rede social, experiências de escolas privadas, né? E aí a pergunta dela vem um pouco assim, que para a gente fazer as ações de educação alimentar e nutricional, né, assim, tem toda uma atividade de planejamento, de tempo, né, assim, de custo, e que no PNAE, né, assim, a gente vive, às vezes, dependendo da região, a gente vive numa situação de insegurança alimentar e nutricional, né, que a gente sabe que muitas vezes, assim, a criança vai para a escola para ela poder ter acesso à alimentação. Se você, né, assim, como que a gente consegue colocar essas atividades de educação, propor essas atividades dentro dessa realidade, né, que são essas realidades dessas crianças. Então, é muito importante a gente conhecer, né, o público que a gente está atuando. É muito importante. Várias vezes já aconteceu eu fazer atividades, pensar numa atividade, levar uma atividade pronta e chegar lá e falar, nossa, não tem nada a ver com esse público. Já aconteceu. Principalmente no começo assim, da carreira, né? Então, a avaliação prévia, conhecer previamente o público que você está atuando é fundamental. Hoje, o que eu faço? Só para vocês terem uma ideia. Me pedem atividades, né, tanto nas escolas públicas como nas privadas, eu faço um formulário no Google. Eu faço um formulário fazendo algumas perguntas. Se é para educador, né, se é para família. Então, eu faço perguntas do tipo,
Você acha que o seu grupo está em vulnerabilidade social? Você acha que o que você acha que o nutricionista pode ajudar, né? Uma planilha simples com algumas perguntas que eu pensei e eu preciso primeiro dessas respostas para poder fazer algo, né, que vá realmente valer a pena, né? Porque senão eu gasto meu tempo, eu gasto minha energia e chega lá também frustra as pessoas. Então, a gente precisa conhecer e tentar adaptar o máximo possível. Em relação às escolas públicas, grande parte está em situação de vulnerabilidade, mas uma parte também não está. A gente tem escolas em regiões onde as crianças recusam a alimentação porque já comeram em casa. Então, assim, eu já comi na minha casa, né? Então, a gente tem hoje não dá para a gente julgar, assim, definir, sabe? Está em vulnerabilidade ou não. Precisa conhecer o ambiente, precisa conhecer essa equipe, esse público que você vai trabalhar, a gente precisa conhecer antes, tá? Muitas coisas do PNAE dá para a gente aproveitar, muitas coisas. Porque os materiais que o PNAE produz, que são produzidos pelo PNAE, eles são produzidos pelos SECANES, que são centros colaboradores de universidades públicas, universidades federais, estaduais, que produzem esse material para as escolas públicas. Então, é um material de extrema qualidade, né? Pensado, assim, com muita justificativa técnica, muito embasamento. Então, eu gosto bastante dos materiais do PNAE, tá? Não sei se eu respondi, acho que, né? Sim, sim. E acho que só para complementar, né, assim, a pergunta da Letícia, é que só para a gente também não imaginar, assim, né, só porque a criança está em vulnerabilidade, que ela vai aceitar toda a refeição, tudo que é ofertado, né? Sim. Então, a gente tem vários estudos que mostram, assim, que famílias vulneráveis têm a tendência de consumir mais alimentos ultraprocessados em suas casas. Então, a criança vai para a escola, né, tem ali, os outros estudos trazem também para a gente, assim, que a gente tem uma grande rejeição de hortaliças, né? Então, a gente tem, sim, trabalhos de educação alimentar e nutricional para serem realizadas, né? E para a gente poder trabalhar esse consumo. Então, acho que mesmo em situações de vulnerabilidade, a gente tem N possibilidade de trabalhar, né? E a Maísa traz a importância do diagnóstico, né, nutricional, diagnóstico inicial, para a gente realizar antes de a gente propor qualquer tipo de ação, que eu acho que é fundamental, né, Maísa? Muitas vezes a gente, como nutricionista, assim, quer já chegar fazendo, já mudando tudo, né? E calma, né? Calma. Primeiro a gente precisa conhecer toda a história, a gente precisa conhecer o nosso público que a gente vai trabalhar, para daí pensar sobre e aí planejar e realizar, né? Então, sim, eu tenho uma história assim, eu tenho um caso clássico de um grupo que eu dava disciplina também de EAN, né? E o grupo foi fazer um trabalho num abrigo, crianças com uma alta vulnerabilidade. E eles não fizeram o diagnóstico que tinha que ser feito. Eles compraram fantasias de fruta, levaram frutas e um monte de coisa de frutas, dança das frutas. Chegaram lá e fizeram. As crianças amaram, comeram todas as frutas. Foi um sucesso. Aí a gestora falou assim: que legal que vocês vieram, acho que elas amaram. Mas assim, o nosso problema nem é a fruta, tá? Porque a fruta elas adoram. O problema nosso são as verduras. Elas não gostam de verdura, legumes, elas não comem nada. Então, veja, né, você faz todo um trabalho, você tem um investimento financeiro, né, você gasta seu tempo para fazer algo que não fez sentido ali. Então, a avaliação diagnóstica é fundamental. E você bem colocou, não é porque a família está em vulnerabilidade que ela vai aceitar toda a refeição. A criança come aquilo que ela conhece. Se ela não conhece verdura, ela não vai comer. O que as crianças em situação de vulnerabilidade conhecem? Muitos alimentos ultraprocessados, muito alimento assim, muita besteira, que infelizmente acaba sendo mais barato. Então, trabalhar isso também com as famílias é fundamental e com as crianças. Você tem lá, tem escolas que tem as creches, por exemplo, que as crianças ficam um período de 10 horas. Tem 3 frutas diferentes por dia. Né? Elas não têm isso na casa delas. Né? Tem legumes, tem verduras. Então, como elas não conhecem, elas recusam. Né? O pensamento é assim: eu não sei o que é isso, eu não vou comer. Não assim, nossa, vou aproveitar para comer aqui, que na minha casa não tem. Elas não fazem, não tem esse tipo de raciocínio. Talvez as mais velhas, as bem mais velhas, né? Com 10 anos, né? Já em outra situação que elas começam a perceber: nossa, não tenho isso, né? Eu vou comer aqui. Mas as menores, elas não sabem, simplesmente elas recusam, né? E na casa delas, elas vão tomar um leite com engrossante, salsicha, nuggets, enfim, linguiça, né? Muitos embutidos.
é triste. Então, os trabalhos, assim, eles não se resumem apenas a quem está em vulnerabilidade ou não está. Tá? Por isso, o diagnóstico é super importante mesmo. São desafios Tá bom? diferentes, mas os desafios estão postos, né? Maíra, eu Exato. queria te fazer duas perguntas, né? Não sei se mais alguém tem, né? Aproveitar aí os minutinhos finais, se alguém quiser colocar mais alguma coisa no chat. Uma pergunta é algo que eu já venho pensando há um tempo, assim. E aí você falou das crianças com necessidades especiais, a gente tem o material do PNAE, né? Eu disponibilizei para os alunos. E eu fiquei pensando, hoje a gente tem visto cada vez mais famílias, né, com alimentação vegetariana ou alimentação vegana. Você tem recebido isso, né? Assim, a criança, ela tem, né, por exemplo, ela vai ter um cardápio também especial para ela, ela acaba entrando nas necessidades especiais ou não? Sim. Então, nós temos duas possibilidades. Quando a alimentação ela é restrita por uma solicitação mesmo médica, uma necessidade médica, tem um CID, né, que a gente fala. Daí a gente vai fazer as trocas, a gente vai, né, adequar todo o cardápio. Quando é preferência por religião, por algo que a família acredita, aí é diferente. Que entre algumas religiões que não comem carne de porco, por exemplo, alimentação vegetariana. Então, nesse caso, a gente não faz assim, por exemplo, carne de porco. Quando tem carne de porco, a gente não substitui por nada. A criança vai comer os outros itens da refeição. Arroz, feijão, legumes, verduras, tá? E na criança vegetariana, a gente tem uma recomendação da Sociedade Vegetariana Brasileira de dobrar a porção de leguminosas e de legumes. Então, é isso que a gente faz, né? Como assim, um procedimento padrão. Existe cada vez, a gente está percebendo que cada vez mais as pessoas estão procurando isso. Então, elas trazem, né, isso para nós. Olha, eu não quero que meu filho coma carne, né? Não quero que ele consuma nem produto de origem animal. Então, a gente só pede para a família o quê? Deixar isso registrado, tá? Porque é complicado também, de repente, em alguma situação ali, ai, não dá isso para ele, né? Ali no refeitório, olha, não vamos dar isso para ele, né? Ou não serve isso para essa aluna, para não ficar parecendo que é algo, né, que a criança está sendo ali esquecida ou penalizada. Então, a gente pede para a família fazer um termo explicando que ela não quer, por livre e espontânea vontade, que ela não quer, que ela, né, prefere que a criança coma, né, esses alimentos. E a gente deixa registrado e atende dessa forma, tá? Mas está sendo bem frequente. Ah, obrigada. Minha dúvida é essa, por não ter CID, né? Assim, por não entrar numa necessidade especial, mas uma preferência, né? Como que faria? Então, tem essa possibilidade de solicitar por meio de um termo. Sim. E a última pergunta, Maíra, aqui na nossa cidade, Governador Valadares, muitas escolas da educação infantil, as privadas, né, elas não oferecem alimentação para criança. Os pais levam a alimentação, né, levam a lancheira. E aí a gente sabe que tem N atividades que o nutricionista pode fazer na escola, né? Por mais que não tenha a realização do cardápio, mas a gente tem muita coisa para fazer. Mas como chegar nessa escola, sabe? Como bater lá na porta da escola e falar, ô escola, né? Sou nutricionista e deixa eu te mostrar minhas possibilidades de trabalho, sabe? Como conquistar essa escola? Boa pergunta. Quando não tem refeição, quando é só né, quando a criança leva o lanche, quando a família, né, manda o lanche, é um pouco diferente. Então, o que eu sempre falo? Como que foi a forma que eu sempre pensei? O gestor, ele pensa no lucro, ele pensa na parte financeira. Então, o que eu posso agregar na parte financeira dessa escola? Se a escola começar a fornecer o lanche, né? Se ela começar a vender esse lanche, então a disponibilizar esse lanche, ela pode ter lucro, ela pode melhorar os ganhos dela. Ao mesmo tempo, eu posso dizer para você que na grande maioria das vezes, sim, existe uma forma da escola melhorar o seu lucro com o fornecimento desse lanche. E de um outro lado, a família não tem que se preocupar de estar comprando, de estar enviando, de estar preparando essa lancheira. Né? Eu lembro, assim, eu sou mãe, eu lembro que a escola não fornecia. Então, eu tinha que me preocupar, eu tinha que ter sempre ali, eu tinha que ter coisa saudável, eu tinha que pensar nas combinações, eu tinha que mandar. Então, já sabe aquela coisa assim, domingo à noite, você tá ali na frente da televisão, o que meu filho vai levar amanhã, né? Então, para os pais também é algo que vale a pena.
Então, de repente, trazer dessa forma. Você pode mostrar para a escola no seu portfólio atividades de educação nutricional, crianças felizes comendo frutas, pode, deve mostrar. Mas não é isso que impacta a gestão. A gestão quer o quê? Eu posso ter uma melhoria no meu lucro? Eu posso me aproximar mais dos pais? Né? Isso vai ser difícil? Vai ser fácil? Então, talvez por esse lado seja uma forma legal de entrar na escola. E também mostrar que as famílias são cada vez mais exigentes, né? Então, as famílias, elas estão cada vez mais cobrando. E o nutricionista hoje, a escola que tem nutricionista, tem um diferencial de mercado, né? Eu tenho nutricionista e a gente precisa aparecer, tá no site da escola, tá em contato com os pais, mandar coisinhas na agenda, fazer atividades. Hoje todo mundo tem, né, o WhatsApp, as atividades com frutas, as crianças comendo legumes, verduras, mostrar essas fotos para os pais, porque isso realmente faz diferença na escolha também da escola. A alimentação da criança, nem sempre os pais, eles conseguem dar o seu melhor, eles conseguem fazer tudo o que eles gostariam. Quando eles veem que a escola é uma parceira, que a escola ajuda nisso, que o filho está bem ali comendo melhor, então ele também valoriza mais essa escola e ele se fideliza com essa escola, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que para entrar, por exemplo, seria uma boa forma esse tipo de proposta. Sim, acho que né, respondeu totalmente. Assim, acho que, né, o que a gente tem que tocar nas escolas é mostrar, comprovar, é a questão do custo, né? Assim, o quanto o nosso trabalho ele pode contribuir para essa redução do custo, o aumento do lucro, né, das escolas. E tanto nessa questão, né, de redução de custo mesmo, mas também é um custo quando você mostra para os pais, né? Você fideliza ali o pai junto com a escola por meio da alimentação, né? Então, assim, as escolas recebem muitas demandas, muitos relatos de dificuldade da alimentação das crianças, né? Então, se o pai consegue enxergar ali que a alimentação da criança melhorou, né? Que ele tem menos preocupação com isso, ou que na hora da refeição tem menos briga, né? Tem melhor aceitação, né? Ele vai, opa, a escola está contribuindo para isso, então eu vou deixar meu filho no próximo ano, né? Olha que trabalho legal, e você vai fidelizando ali, né, o cliente por meio disso, né? Então, acho que é esse um pouco o caminho, assim, né? Acho que a gente nutricionista tem muito, assim, né? Vem na nossa cabeça, não, alimentação saudável, né? Assim, formação de hábitos, né? Formar adultos saudáveis, né? A gente sabe que esse discurso, ele é importante, né? E ele é, né, concreto. Mas para a escola, para a direção, ela quer saber questão de verba, né? Assim, o que pesa no meu bolso e o que vai me dar menos trabalho, né? Assim, então o nutricionista ele vem para me ajudar para ter menos trabalho, menos confusão na escola, né? Então, um pouco esse é o caminho. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Só para complementar, acho que a gente tem que sempre quando essa questão, né, da gente se apresentar, da gente se vender, a gente tem que pensar o que é importante para aquela pessoa. Então, para o cozinheiro, o que é importante? Para o cozinheiro é importante você dizer, olha, eu faço parte, eu estou junto aqui com você. Eu vou te ajudar a melhorar, a resolver os problemas. Eu vou te valorizar, estou te dando um certificado, eu estou aqui junto com você e estamos juntos para melhorar. Para o gestor, ele pensa no lucro. Olha, eu posso te ajudar a controlar esse custo, você não vai ter trabalho com alimentação, eu te ajudo a controlar, você pode ter mais lucro, você pode fidelizar seus clientes, uma parte bem mais comercial. E, é claro, aos poucos você vai mostrando que você tem muito mais a oferecer. Né? Mas, para entrar, tem que falar de custo, porque é isso que eles, né, a escola sobrevive, né, de custos, né, de ganhos, de lucros, enfim. Mas é isso aí. Eu me coloco à disposição também se tiver mais alguma dúvida que não foi respondida, quiserem me mandar por e-mail, tá bom? Pode mandar. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, Maíra, só elogios, né, e agradecimentos pela apresentação do seu trabalho, né, te parabenizando pelo seu lindo trabalho, né, acho que com certeza agregou bastante, assim, e deu essa visibilidade, né, tornou algo, né, que a gente vem discutindo aqui mais concreto, né. Bom, obrigada. Então, muito obrigada pela sua disposição, né, por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, E, gente. né, Foi um prazer. que a gente possa se reencontrar, né, que a gente possa, né, os alunos que quiserem atuar nessa área, né, a Maíra é uma profissional, assim, que sempre está disponível, né, tem ali a rede social, tem o curso, né, então é uma mentora aí para quem quiser, né, iniciar nessa área, ou quiser, né, assim, se trabalhar nessa área. Com certeza, estou à disposição, me procurem lá no Instagram e a gente vai, né, conversando e crescendo juntos, né? Eu acho que nós, como profissionais, né, como classe, a gente precisa se unir, a gente precisa, né, se valorizar e a gente, né, uma ajudando a outra, né, um ajudando o outro, realmente é algo que todos crescem, né? Todos crescem na profissão. Tá bom? Obrigada, Kelly. Foi um prazer te conhecer. Você também é uma pessoa super dedicada aí, uma professora, né? Super dedicada aí para fazer essa disciplina para os alunos também. Foi muito legal te conhecer e estou à disposição. Sempre que você precisar aí da minha participação, pode contar comigo. Tá bom? Obrigada, Maíra. Vários elogios aqui. Obrigada, Foi gente. ótimo. Beijos. Um beijo. Vou sair então, tá? Tchau, obrigada. Tchau. Pessoal, eu vou pedir só mais 5 minutinhos. Eu sei que já está no nosso horário. Só para a gente, né? Se alguém quiser também comentar algo. Né, de fato, eu falei, a Maíra ela é uma profissional incrível. Né, super disponível, tá? Então, quem tiver dúvidas, né? Quem quiser seguir lá, só tem a ganhar. Eu só quero conversar, deixei uma atividade para gente, a nossa última atividade, atividade 5, que ela é um pouquinho, né, assim, mais longa, e a gente vai ter mais tempo também para entregar ela, né, que eu acho que vem muito a casar com essa nossa conversa com a Maíra aqui. Então, a ideia, tá lá no... Acho que eu vou projetar aqui para vocês, acho que fica mais fácil. Que é esses... Espero que vocês tenham gostado de conversar com a Maíra hoje. Tá abrindo. Deixa eu voltar aqui. Então, a ideia é de a gente, os grupos, construir uma empresa, claro que vai ser uma empresa fictícia, né? Mas é uma empresa de consultoria para alimentação. Né? Acho que é um trabalho que vai ser muito rico, porque assim, né, se alguém quiser, depois de formado, né, trabalhar nisso, já vai ter um material aí construído para se apresentar para as escolas, né? Então, o grupo, ele vai, né, digamos, abrir uma empresa, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, abrir uma empresa, e para isso, né, assim, a gente vai ter que planejar alguns elementos, tá? Eu coloquei elementos de forma geral, gente, mas vocês fiquem à vontade, né? Se vocês sentirem a necessidade de complementar alguma coisa para, digamos, elaborar essa abertura de empresa, tá? Então, a gente pensar ali, né? Então, o grupo vai pensar, a gente, né, vamos pensar numa empresa voltada para tal público, né? E aí a gente pode trazer um nome que né, que casa ali com o público que a gente está trabalhando, né? Então, pensar o nome da empresa, né, que a gente faça ali um logotipo, né, que isso acaba, né, assim, criando uma criação de marca, né? Então, de a gente trazer algo que fique marcado, né? Assim, que chegue na mensagem ali de quem a gente está oferecendo e grave o nome, né? Então, pensar no nome da empresa, uma apresentação da empresa, né? Então, naquele sentido assim, quem somos, pensar em missão, visão e valores da empresa, né, no sentido de qual que é o nosso objetivo, né, a partir de qual perspectiva que a gente trabalha aqui na empresa. O público-alvo, né, então o grupo pode pensar assim, então nossa empresa ela vai ser voltada só para as escolas de educação infantil, né, ou não, a gente quer de todo mundo, né? A gente quer educação infantil, educação fundamental, né? A gente também quer ensino médio ou não, né? Nossa empresa ela vai ser voltada só ali para trabalhando mais os adolescentes, tá? Então, vocês podem pensar, né, e desenhar essa empresa de acordo com o público que vocês têm interesse em trabalhar, ou fazer, né, assim, de todas as idades, tá? De todo o ensino básico.
A importância da alimentação escolar para esse público-alvo, né? Então, deixar ali algo para quem está, né, visitando, ou quem está conhecendo o trabalho de vocês, né? Assim, qual que é essa importância? Por que nos contratar, né? Nesse sentido que a Maíra conversou um pouco, né? Sim, né? Então, uma escola, para que vai contratar vocês, né? Por que vai contratar essa empresa? Então, quais resultados a gente espera, né, com a contratação da empresa de vocês? A descrição dos serviços e sua descrição, né? Então, assim, o que vocês vão oferecer enquanto empresa, né? Então, por exemplo, ela trouxe várias ideias hoje, né? Então, assim, vamos oferecer capacitação, né, para os funcionários, atividades de educação alimentar e nutricional, a nossa empresa também fornece elaboração de cardápio, né? Enfim, N atividades, né, que a gente pode, a resolução 600 está aí para nos ajudar pensar nessas possibilidades de serviços, os honorários e condições comerciais, só abaixar um pouquinho aqui. Os honorários e as condições comerciais, né, de a gente pensar um pouquinho, por exemplo, ela apresentou algo muito bacana, né, que é, digamos, o kit que ela vende para as escolas, que é a elaboração de cardápio, né, o treinamento com os funcionários uma vez por mês e a realização 2 vezes por mês de educação alimentar e nutricional, né? Então, desse kit, né, com certeza se a escola quiser, tem um valor X, né? Então, a ideia aqui de a gente fazer, né, essas condições comerciais, né? Então, vocês podem formar o kit de vocês ou não, né? A gente pode comprar serviços à parte, né? Se eu quiser comprar só elaboração de cardápio, vai custar quanto o serviço de vocês, né? Se eu quiser comprar só ações de educação alimentar e nutricional com as crianças, que faça uma vez por semana, vai custar quanto isso, tá? Ou vocês podem formar um kit comercial para vender para a escola. Né, assim, é muito bacana quando a gente fala, faz o kit comercial, porque a gente consegue já apresentar toda essa proposta para a escola, né? Essas várias possibilidades. E aí, muitas vezes, né, a escola pode dizer para a gente assim, olha, eu não tenho condições de pagar isso, né? Então, e aí, dentro desse kit, você, né, a gente pode ir, então vamos tirar isso, né? E o valor diminuir, ou vamos diminuir a frequência, as ações de educação alimentar e nutricional não vão acontecer toda semana, vão acontecer a cada 15 dias. Então, nos dá a possibilidade de flexibilizar ali, né, a questão do custo e das ações que a escola vai contratar. Eu coloquei também o capital social, né? Então, de a gente, dos grupos pensarem, né? Para a gente abrir uma empresa, né? Quanto que a gente precisa investir? Tá? Aqui, gente, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com as questões dos impostos, dos cargos, né, que ela comentou, que a gente, né, teria, por exemplo, vou abrir uma MEI, né, o pequeno microempreendedor, né, a gente tem todo um custo com isso, tá? Mas aqui seriam mais para a gente pensar, assim, os materiais mesmo, né? Então, assim, a gente quer, né, comprar tais materiais de educação alimentar e nutricional, né? Então, a gente vai ter que investir tais coisas, né? Ou a gente quer investir tal. Então, quanto que custa isso, tá? Só para a gente ter, assim, uma ideia, né? Uma noção de quanto que seria um investimento inicial para o nutricionista chegar, né, na realização desse trabalho. O outro ponto é a análise de mercado da região. Então, do grupo pensar, nosso foco do nosso grupo vai ser a cidade de Governador Valadares. Né? Então, onde será que estão as escolas particulares de Governador Valadares? Tem alguma região que elas estão mais concentradas? Né? Então, onde que a gente vai ter o foco de atuação? Né? Então, se as possibilidades de escola, a gente pode fazer um levantamento disso e também o levantamento de concorrentes, né? O mercado diz que é importante a gente fazer isso, né? Será que aqui em Governador Valadares a gente tem nutricionista que trabalha com isso? Ou não, vou fazer em outra cidade, né? Deixa eu verificar. Então, quantas escolas particulares, quantas escolas privadas nós temos, onde que elas estão mais localizadas, né? Porque aí a gente sabe que naquele bairro, né, vai ser o meu ponto de ação, né? É lá que eu vou oferecer mais o meu trabalho, onde eu vou dar mais as minhas caras. E, por fim, o plano de marketing, tá? De a gente trazer, né, assim, como que a gente vai divulgar o nosso trabalho, tá? Como que a empresa vai divulgar os serviços, né? Vou criar rede social, a gente vai ter um canal no YouTube, né? Vou fazer panfletos, né? E vamos distribuir nas escolas, vamos distribuir cartazes, né? Como que vai ser, né, esse projeto de marketing da escola,
Gente, eu tô falando mais rápido, mas tá tudo detalhado, tá? E se vocês tiverem dúvida também, vocês vão colocando. Agora parece tranquilo, mas, né, provavelmente as dúvidas podem surgir depois. E aí, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer uma apresentação desse trabalho no nosso último dia de aula, que vai ser dia 15/3, tá? Não precisa apresentar todos os dados disso. Eu coloquei aqui para a gente apresentar do número 1 ao número 8, que é até. Opa, deixa eu botar aqui. Que é até a gente, né, até esse honorários e condições, tá? Capital social, análise de mercado e plano de marketing fica só para o trabalho escrito. Então, a gente vai montar, né? A Maíra trouxe o portfólio, que é uma possibilidade de a gente apresentar o nosso trabalho para a escola, né? Então, que é um portfólio mesmo, assim, com as possibilidades, né, das nossas ações. Mas eu deixei também ali um pouco livre, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, fazer um folder digital que a gente pode mandar para as escolas, ou se vocês preferirem fazer uma apresentação, né? Essa apresentação no PowerPoint, apresentação no Canva, né? Então, vai de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Ou montar um portfólio. E a ideia é no dia 15 a gente fazer essa apresentação por grupo, que dure ali 5 a 10 minutos, então uma apresentação mais rápida, como se fosse uma simulação de, né, uma venda mesmo da empresa de vocês, tá? E aí essa apresentação ela vai ser avaliada, né? Vai ser avaliada entre pares, digamos, né? Cada grupo vai estar avaliando ali também o outro grupo. A gente também vai ter uma convidada nesse dia, uma nutricionista que também vai estar ajudando a gente, né? Não no sentido de avaliar, assim, mas mais de comentar, né? Assim, de trazer novas ideias também a partir do que vocês trouxeram, né? Ou dizer para a gente, faz sentido, não faz sentido, né? E também vou estar ali junto com ela e junto com os grupos também conduzindo essa avaliação. Tá? Então, a gente tem a apresentação do trabalho, e aí eu vou pedir também uma entrega do trabalho escrito, que é a apresentação dos 11 pontos. Então, do 1 até o 11, aqui incluindo tudo, tá? No trabalho escrito para ser colocado lá no Moodle, né? No mesmo dia até o dia 15, tá? Então, também peço para incluir no Moodle também a apresentação. E aí, deixei algumas referências de apoio, tá? Caso, né, vocês... o que é missão, né? O que é visão, né? A gente tem essas possibilidades, ou mesmo vocês podem também realizar outras buscas, né? Mas a gente tem materiais do Sebrae que são muito ricos e muito completos nesse sentido. Deixei 2 aqui que são do Sebrae. Tem um livro também lá na biblioteca virtual, que é de consultoria empresarial, mas novamente vocês podem buscar também outras fontes, né? E trazer essas referências para o trabalho, tá? Então a ideia é essa, gente, de a gente colocar a mão na massa mesmo, criar essa empresa, né, os grupos criarem a sua empresa de acordo com o que vocês, né, assim, têm desejo de trabalhar, né? Então, a mais educação infantil ou não, vou trabalhar as escolas todas, né? E aí eu coloquei alguns elementos para a gente fazer em cima disso, tá? Mas, novamente, vocês podem, né, agregar mais ou falar, não, isso aqui não faz sentido para o nosso público, professora, a gente vai tirar. Então, a Hanna colocou, seriam 3 trabalhos, um portfólio, um trabalho escrito e uma apresentação. Não, Hanna, né? Vocês vão fazer o portfólio, tá? Vocês podem apresentar o portfólio aqui no dia, ou fazer um folder, vocês vão apresentar o folder, tá? Não precisa daí fazer mais uma apresentação para isso. Então, na verdade, são 2 trabalhos, um para ser apresentado, que pode ser o portfólio, pode ser o folder, ou pode ser uma apresentação mesmo, tá? Vocês vão pensar assim, o que seria melhor eu apresentar numa escola, né? Então, liguei para a escola, falei, olha, né, eu tenho aqui uma empresa de alimentação escolar, né? Você pode agendar uma reunião para a gente apresentar o nosso trabalho? Tá agendada essa entrevista lá na escola. Né? Como é melhor vocês apresentarem esse trabalho? Vamos levar o computador e fazer uma apresentação. Ou não, vamos levar um folder, e aí vamos explicando esse folder, né? Vamos montar o portfólio, tá? Então, ou vamos pensar em outra possibilidade, tá? Então, essa apresentação, ela tá livre de acordo com o que o grupo achar mais viável apresentar o seu trabalho. E aí, a apresentação, né, o escrito do Word o mesmo Word para depois, né, a gente conseguir fazer a avaliação do trabalho. Deu para entender, Hanna? Acho que alguém levantou a mãozinha aqui, né? Pode perguntar. Perdi, Oi, acho que era a mão. meu nome é Amanda. O que acontece, professora?
nessas referências de apoio, eu consigo saber, ter um conhecimento legal aí na questão do capital social, que foi um tópico que eu não entendi direito, e assim, olhando assim de fora, a impressão que dá é que precisa de ter algum conhecimento sobre administração, contabilidade, porque eu não tenho ideia, né, de como é que é essa questão assim de capital de uma empresa, né? Tem lá um pouco, sim, Amanda, no material, mas como eu comentei aqui, gente, a gente não vai se preocupar, né, com a questão dos impostos, dos encargos, tá? É um capital social que eu coloquei, mais para a gente pensar assim, por exemplo, na compra de materiais educativos, né? Mais nesse sentido, assim, de materiais que a gente precisaria, enquanto nutricionista, para fazer as nossas ações, tá? Então, é um capital social muito mais enxuto e muito mais, como posso pensar, mais simples, tá? Do que quando a gente vai estudar, por exemplo, de fato, administração de empresas, tá? Então, eu trouxe ali de uma forma mais simples. Mas nesse material que eu deixei, ele traz, sim, né, um apoio para a gente planejar esse capital social. Ai, joia, obrigada. Tá? Mas não se preocupe novamente com impostos e cargos, tá? Porque se a gente entrar nesse mundo, gente, seria só. A gente tem muita coisa, né, para estudar disso. Dúvidas? E aí, pessoal, a gente vai se encontrar, né? Assim, vai ser esse dia 15, mas a gente tem aí 3 semanas para fazer isso, tá? Vocês podem me mandando e-mail, né, para ir tirando as dúvidas que aparecerem. Vocês podem, tá? Pedir para a gente marcar uma reunião por grupo, né? Teve os 4 trabalhos que a gente fez, acho que durante isso eu tive uns 3 grupos que me mandaram e-mail pedindo, professora, a gente está com dificuldade, né? A gente foi, marcou uma reunião, né? E a gente discutiu um pouquinho, tá? Então, os grupos que quiserem fazer isso, é só a gente marcar, tá? Eu me encontro disponível para fazer isso junto com vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, não fiquem, né, assim, quebrando a cabeça, né? O que será isso, o que será aquilo? A gente pode fazer isso juntos, tá? É que semana que vem é feriado, né? A gente tem a terça-feira aí de carnaval, é feriado, tá? Mas a gente tem a semana toda que vem para trabalhar, tá? E eu estou disponível, só mandar o e-mail, a gente marca de acordo com a disponibilidade de vocês, né? De acordo com a minha disponibilidade também, mas a gente sempre encontra um horário em conjunto, tá? Então, vocês fiquem à vontade, não fiquem com dúvidas, tá? E não fiquem quebrando a cabeça sozinhos, que eu tô aqui para a gente construir isso juntos. Ok? A Sara colocou aqui, ok. Então, semana que vem é feriado. Na próxima terça-feira, segundo o nosso cronograma, a gente tem a nossa avaliação, tá? Eu vou mandar uns dias antes, eu mando um e-mail com as orientações sobre a avaliação, tá? Eu sempre gosto de deixar claro, né, assim, quanto tempo que a gente vai ter para a realização de prova. A gente vai fazer a prova via Moodle, mas eu vou deixar, tá? Eu mando as orientações lá, a questão do horário, quanto tempo que a gente vai ter para a prova, quantas questões vão ter na prova, tá? Para vocês já se organizarem para esse dia 8. A prova, novamente, né? Ela é individual. Como eu falei, a gente vai fazer via Moodle, mas demais orientações eu mando lá por e-mail para a gente. E aí, no último dia 15 no último dia de aula, que é o dia 15, a gente tem essa apresentação e entrega do trabalho. Questões, dúvidas? Ok, ok. Ok, Larissa. Pessoal, boa semana para vocês. Bom feriado, né? Aproveitem, né, para descansar, para curtir um pouquinho também. E a gente se encontra novamente, gente. Estou aqui, viu? Só me mandar e-mail que a gente vai combinando. Boa semana.